Amigos abençoados, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast God Talk. Eu sou a Mandy. E eu sou a Micaele. Bom, gente, a entrevistada hoje vai ser a nossa irmã Micaele, tá? A Micaele, ela é a nossa co-host aqui do podcast, óbvio que vocês já sabem disso. E como no último episódio eu fui entrevistada e contei um pouco sobre o meu testemunho, sobre a história de conversão, sobre o meu batismo, hoje a Micaele vai compartilhar com a gente sobre a sua história também. Gente, a Micaele, além dela ser da equipe de mídias sociais daqui da nossa igreja, o testemunho dela é muito forte, é muito poderoso, tá? Porque a Micaele, além de ser essa pessoa incrível, ela foi batizada pelo Espírito Santo, ela tem o dom de falar em línguas e ela vai explicar um pouquinho pra gente como é sobre isso. Então, gente, prestem bem atenção nesse testemunho de hoje, a jornada de fé, a resiliência e a dedicação da Micaele à obra de Deus, e ela é muito inspiradora. Então, daqui a pouco a gente vai saber um pouco mais sobre isso. E antes da gente começar, a gente convida aqui o Espírito Santo para nos guiar nessa conversa, e a nossa amiga Micaele vai fazer uma oração para nos conduzir esta tarde. Então, a Amanda já fez toda a apresentação e é isso tudo aí que ela falou. Então, vamos lá. Querido Deus, nos colocamos diante da tua presença aqui nesta manhã, na gravação desse episódio. Que o Senhor possa vir guiar o coração da Amanda, o meu coração, para que o seu nome, Senhor, mais uma vez, através das nossas vidas, venha ser glorificado. Assim oramos e convidamos o Senhor, meu Deus, para estar aqui conosco, em nome de Jesus. Amém. Bom, amiga, antes da gente começar com todas as perguntas, eu queria que você contasse pra gente um pouquinho sobre o seu testemunho. Vamos começar pelo meu testemunho. Meu nome é Micaele, como a Amanda já falou. Antes de começar o testemunho, não se esqueça, né, Amanda, de se inscrever no canal do YouTube, deixar o like de vocês, enviar para um amigo, compartilhar. E é isso. Ativem o sininho de notificações também, que é assim que a Isso, gente lançar, aí vocês vão ficar sabendo também. isso. Então vamos lá, minha história com Deus, ela começou desde que eu nasci, na verdade, né? Só que, enfim, eu vim ali ouvir a primeira vez Deus falar mesmo comigo, foi aos meus 15 anos de idade. Eu estava em um lugar é, onde uma pessoa orava por outra e ela estava ali fazendo um processo de libertação, né, com aquela pessoa. E aí eu olhava assim, eu falava assim, meu Deus, será que eu tenho isso também? E de repente a senhorinha, era uma senhorinha do coque, ela olhou para mim e falou assim que Deus tinha algo comigo, só que eu não estava preparada ainda para viver aquilo que Deus tinha comigo, né? E o tempo se passou, eu fui viver a vida do mundo. Quando eu digo a vida do mundo é porque eu bebia, eu fumava, eu fazia coisas que não glorificavam a Deus, eu expunha muito o meu corpo, e o corpo da gente é um templo sagrado do Espírito. Então, assim, eu vivia uma vida totalmente fora daquilo que a palavra de Deus diz. E em 2017, eu estava numa cidade, eu sou de Minas Gerais, Governador Valadares, e eu estava indo para minha outra cidade que eu morava, que era Alpercata. Quando eu entrei no ônibus, no meio do caminho, as coisas comigo só acontecem no meio do caminho. Deus tem um mistério comigo no meio do caminho das BR. E entrou uma mulher, ela era toda tatuada, tinha uma aparência assim muito desorganizada. E ela falou comigo assim que ela via um grande sofrimento na minha vida, que tinha um homem na minha vida que ele ia ser o meu maior sofrimento. E ela descreveu para mim o meu marido. Ela falou que ele era baixinho, magrinho, branquinho. Falei assim, na época eu ri, eu falei assim, eu nem conheço essa pessoa que você tá falando, minha filha. Nem conheço, não tem ninguém assim na minha vida, não. E o motorista do ônibus falou comigo, repreende isso no nome de Jesus, porque isso não é Deus que tá falando com você, não. Na verdade, era o Satanás mesmo falando comigo, né? E eu fiquei assim, mas falei, nem conheço ninguém assim. E o tempo se passou. Depois de um mês, mais ou menos, eu conheci meu marido. Eita. E a gente se conheceu, né? Começou a namorar e tudo mais. E depois de 15 dias, a mãe dele faleceu num acidente de carro. Eu não vou entrar muito em detalhes. E no velório dela, a gente estava lá no velório dela. Quando ele saiu para fora, que eu olhei para a cara dele, eu lembrei do que a mulher falou comigo.
Nossa. E aquilo eu fiquei gelada. Eu fiquei muito gelada. Eu fiquei assim, olhando, falei, meu Deus, é ele. E eu fiquei com aquilo na minha mente, e o tempo se passou e a gente, né, foi morar junto, ficou junto e tudo mais. Em 2020, o meu marido, ele foi candidato a prefeito em Frei Inocêncio, e ali começou, assim, muitos problemas de ameaça, né, na nossa vida, porque em questão de prefeitura, apesar de ser uma cidade pequena, ele estava expondo alguns erros, né, da cidade em relação a dinheiro. E nesse meio tempo todo, ele me chamou para ir na igreja, e eu fui na igreja, e lá na igreja, quando eu cheguei, no final do culto, o pastor faz aquele apelo todo, ele me chamou para ir lá na frente, o Lauso, e eu fui e aceitei Jesus ali. E depois que eu aceitei Jesus, eu nunca mais voltei na igreja. E nesse tempo todo, um profeta mandou mensagem para o meu marido, falou que precisava de conversar com ele, ainda em período eleitoral. Uhum. E o profeta falou que via o corpo do meu marido deitado no meio do pasto, de calça jeans, sem camisa, desovado. E meio que o Laos ficou assim, mas a gente orou, fizemos propósito com Deus, né, para dar o livramento e tudo mais. E passou a época de eleição, porque eu já tinha orado tanto, eu falei, ufa, passou o pesadelo, graças a Deus a paz reinou. E quando foi no final de 2020, que entrou para 2021, eu tive uma sensação muito estranha quando o ano virou. Uhum. Coisas estranhas começou a acontecer comigo, eu comecei a ter, para mim era pesadelo na época, mas eu me sentia muito estranha o tempo todo na minha vida. Eu Mas estranha como? era espiritual, Uhum. eu sonhava com demônios dentro da Uhum. minha casa, era assim, muito horrível e eu tinha muita briga no meu relacionamento. Ai, muita coisa ruim acontecendo, tipo assim, espiritualmente falando entre mim e o meu marido, Uhum. sabe? E eu sonhava comigo expulsando demônio da minha casa. E quando eu expulsava os demônios, eles iam para casa da minha vizinha. E tinha uma mulher no meu prédio que ela estava com problema de depressão. E toda vez que ela me via, ela falava comigo assim que ouvia pessoas na minha casa conversando. E aquilo eu ficava meio assim, né? Uhum. Tipo, ela falava que não era eu, ela falava que ela via outras pessoas na minha casa, pessoas que tinham já morrido, enfim, coisas estranhas. É, E aí o tempo passou, o meu marido ele é herdeiro de uma terra em Frei Inocêncio da mãe dele, né, da parte da mãe dele, que é a tia dele, enfim, é um assunto muito complexo. E ele resolveu ir lá tomar conta dessa terra e como ele é o inventariante da terra, então ele tinha todo o direito, né? Uhum. E começou a dar uma confusão entre a família dele e ele, porque eles não queriam que a gente estivesse lá fazendo melhorias para a terra. Entendi. Enfim. E no meio de tudo isso, eles queriam que a gente saísse lá, de todas as formas. E um dia, o mesmo sonho que Deus deu para o profeta lá, né, que Uhum. revelou há um ano atrás, Deus deu para mim também. Eu sonhei com o corpo do meu marido desovado no pasto. Ele estava de calça jeans, sem blusa e de chapéu na cabeça. E eu fiquei muito aflita, porque eu já não dormia mais. Parecia que tinha um espírito mal ao meu redor. Eu sentia a morte perto de mim. E era horrível, horrível, porque era uma ansiedade que eu não conseguia dormir. Eu não conseguia dormir. Então, acho que uns 2 ou 3 dias antes do acontecido, eu sonhei que uma serpente, a serpente, ela representa o diabo, né? Ela picava bem aqui no meu braço e quando ela picava aqui, ficava roxo. E aí eu fiquei aflita. Eu fiquei muito Uhum. aflita porque eu entendia desse sonho aí, sabe? Eu fiquei Sim. muito aflita. E eu chegava assim, quando eu chegava lá naquela roça, eu ficava. Gente, vocês não têm noção como que eu ficava. Nossa, pesado. E dava a noite para dormir, eu ficava lá na janela olhando para a estrada, porque eu tinha uma sensação que algo ruim ia acontecer. E, enfim, eu perturbava tanto meu marido que a gente foi para nossa casa na cidade. E a gente tinha que voltar para a roça. Ele falou: Micaela, eu não posso ficar aqui, eu tenho que voltar para cuidar lá. E eu não estava bem. E quando chegou lá, começou a perturbação, a perturbação. E um dia de tarde, Essa perturbação de quem? Da era da família? família Ah, a tá. confusão, só que estava espiritualmente Sim, também. também. Uhum. E eu sentei assim na beiradinha da porta, eu estava com o vestido listrado, eu me lembro muito bem antes do acontecido, era 3 horas da tarde, eu lembro até o horário, e eu comecei a chorar muito.
E eu olhava para o céu e eu falava, Deus, me tira daqui. Deus, muda a minha história, Deus. Eu não quero viver aqui nesse lugar, Senhor. Eu não quero ficar aqui perto dessas pessoas. Muda a minha vida, Senhor. Me tira daqui, por favor. Deus, eu não quero passar a minha vida aqui neste lugar. E foi chegando mais à tarde e eu fui ficando muito aflita. Muito aflita, muito aflita mesmo. E o meu marido estava jogando água nas plantas. E ele falou comigo assim, Micaela, entra lá dentro da casa. E, se eu não me engano, na época ele pediu uma água. E eu entrei, subi na escada assim. Quando eu entrei, que eu olhei assim para a janela, lá tem uma porteira, ele estava chegando num carro. E ele estava com foice, com enxada e com facão. E eles pulavam muito rápido. No sonho que Deus me deu do corpo do meu marido desovado no pasto, Deus me mostrou que no final do sonho, Deus me mostrava eu gritando, corre, Lawson, corre, Lawson. E quando eles chegaram para matar a gente, eu fiz do mesmo jeito do sonho. Eu gritava, corre, Lawson, corre, Lawson. Porque Deus me mostrou a morte, mas também me mostrou o livramento. E eu lembro que o Lawson correndo, ele falou assim, corre também, Micaele. Só que eu não consegui correr, eu fiquei. E eu vivi todo aquele terror ali, deles tentar, né, matar, eles quebraram a câmera, eles tomaram os celulares. Eu corri para dentro do quarto e um deles já chegou falando comigo, me dá o celular agora, tentando de todas as formas, né, querer fazer alguma coisa contra mim. Aí tinha um deles, que é o primo do meu marido, que por mais que ele estava ali tentando matar, ele entrou na frente e falou, não faz nada com ela, porque eu entendo que ele, Deus já estava me protegendo, Sim. né? E, enfim, fizeram muitas coisas e eles falaram, eu vou atrás dele, que o Lawson tinha corrido para a vizinha. Eles entrou no carro e eles deram a volta na estrada. Enquanto eu via o carro dando a volta, eu olhava para a estrada e eu falava assim, Deus, dá um livramento, Deus, não permite isso não, Senhor, dá um livramento. Aí veio um senhorzinho no meio da estrada e eu escutava o Senhor dizendo assim, eu não vou deixar vocês fazer nada com ele, vocês não vão fazer nada com ele. E aí, enfim, eles voltaram para trás e foram embora, e quando eles foram embora, eu entrei num estado, parecia que o meu corpo desligou e parecia que naquele momento eu ia morrer de ataque cardíaco. E aí os policiais vieram, mas os policiais não fizeram nada por nós. Nada, nada. Hoje eu entendo que Deus também fechou o coração deles para isso, porque eu precisava de passar por aquele momento. Nada por nós, eu desesperada. Eu estava desesperada, eu precisava de um socorro. E aí a gente foi embora e no meio de tudo isso o Francisco sumiu. O Francisco sumiu, que o Francisco não aparecia. Francisco é o cachorrinho. É o meu cachorrinho. O Francisco não aparecia por nada e eu fui embora. E a gente só falava o tempo todo, eles mataram o Francisco, e aquilo corroía o meu peito por dentro. Enfim, a gente chegou na nossa casa, na rua, e eu estava muito desesperada. Eu entrei dentro do quarto, eu nem sabia ler a Bíblia, mas eu peguei uma Bíblia pequenininha que estava lá e eu abri assim, eu não conseguia ler nada porque eu estava desesperada. E eu falei assim com Deus que se ele existisse, que ele ia mudar a história da minha vida. E no outro dia eu muito aflita, estava demais, estava muito pesada a guerra espiritualmente. Eu falei com Deus que eu precisava de buscar o Francisco, a gente ainda não estava com segurança, com nada, e a gente tentou ir na roça de novo buscar o Francisco. Quando chegou lá, sem sucesso nenhum, a gente não conseguiu entrar, eles estavam lá em posse. Eles tomaram posse, então, Sim, da fazenda. no momento eles estavam em posse. E a gente ficou com muito medo e voltou para a delegacia, já que a gente tinha todos os papéis comprovando que a gente era o responsável. E os policiais simplesmente olharam para a gente e falaram, eu não vou fazer nada por vocês. Eles deram alguma razão sobre isso? Não tinha motivo. Não tinha. Eles simplesmente não queria. E eu falava assim, eu preciso de pegar o meu cachorro. O meu cachorro, a gente não vai. Eles não iam de forma alguma. E a gente lá, aí o pessoal que tentou matar, a gente chegou lá. Na delegacia? Eles ainda estavam no flagrante. A gente falou com os policiais e os policiais falaram, a gente não pode fazer nada por vocês. Não fizeram ocorrência, não fizeram nada por nós. Nada por nós. E eu saí totalmente desesperada. Só que eu estava me controlando, não estava desesperada na frente deles. E uma das tias, a tia do Lawson e a sobrinha dela, a filha dela, sei lá, se denominam cristãs. Nossa.
Quando eu saía da delegacia, elas olharam pra mim, elas debochavam de mim de uma forma, tipo, você... Elas falavam comigo, olha ela como ela tá. Ainda depois de tudo que aconteceu, ela tá assim. E nesse dia eu não respondi nada. Eu entrei dentro do carro e fui embora. E quando eu encostei na cabeça, assim, no carro, eu chorava, 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 chorava muito. E de repente eu me acalmei, fiquei normal, as lágrimas se cessaram. Eu encostei a cabeça no banco do carro e começou a vir línguas estranhas na minha mente. E eu, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E eu não conseguia falar. De repente, o Espírito Santo de Deus, hoje eu já falo com clareza, porque né, quando o Espírito Santo te batiza, ele te dá clareza de tudo. Me deu a clareza que eu estava falando línguas estranhas, que eu estava sendo batizada com o Espírito Santo. Então eu fechava o olho, eu orava de uma forma muito poderosa e eu falava em línguas estranhas o tempo todo com Deus. E ali, por um momento, eu tive calma, eu tive uma paz que excedia todo o entendimento e eu fiquei bem. Só que aí eu comecei a entender o espiritual e eu vi ali o levante de Satanás muito forte sobre a nossa vida, o espírito de morte, espírito de loucura, muito grande assim. E um dia eu tava meio que dormindo e o Laos tinha encomendado um lanche. Quando eu abri o olho assim, eu vi a imagem de um demônio na minha frente. Foi muito rápido, mas eu vi. E era um espírito de loucura, porque a obra que fizeram era para me deixar louca e para o meu marido morrer, matar o meu marido. E só que no meio de tudo isso, Deus me levantou como profeta. E eu orava muito, eu passava 12 horas de jejum. E teve um dia que eu sonhei que a minha casa era invadida por polícias e que os policiais levavam a gente e eu escutava barulho de tiro. Era nítido o barulho de tiro. Fazia bem assim no meu ouvido. E eu fiquei desesperada. Não, eu não fiquei desesperada. Eu desci. Não, aí eu falei assim, ai Deus, hoje eu não vou jejuar não, hoje eu quero descansar. Hoje eu não vou jejuar. E quando eu desci para jogar o lixo fora, eu peguei o meu lixo, desci para jogar. Quando eu cheguei na área do condomínio, assim, a zeladora do condomínio falou assim, Micaele, que bom te ver, porque eu tenho que falar com você. Eu falei, pode falar, Ângela. É alguma coisa? Ela falou assim, é um sonho que eu tive com vocês. Eu falei, é o quê? Ela falou assim, eu sonhei que entrava um monte de polícia na sua casa e que você e seu marido morria de tiro. E na hora o meu corpo fez, arrepiou todo e eu já comecei a repreender e falar em línguas estranhas. E Deus falou comigo, você tem que voltar e jejuar. E aí eu voltei, quando eu abri a porta assim, do apartamento que eu entrei de joelho e abri o meu jejum. E eu jejuava, e eu jejuava, e eu jejuava, e eu jejuava, eu jejuava, e eu jejuava, repreendendo todo aquele mal. Nesse dia, a minha mãe me chamou para ir na igreja dela. Na igreja dela, não, né? Na igreja que ela ia. Porque ela estava decidida que naquele dia ela ia aceitar Jesus. E aí eu fui na igreja com ela, me lembro muito bem até hoje, uma igreja simplesinha, pequenininha, que as irmãs tudo de saia, tudo com coque na cabeça, muito simples aquela igreja, que eu carrego um amor por aquela igreja no meu coração. E eu cheguei lá, naquela igreja, elas orando, né, o pessoal falando, e no final do culto, o Laucio fez com a minha mãe do mesmo jeito que ele fez comigo. Pega na mão da sua mãe e vai com ela lá na frente. E eu, não, Laucio, eu tô com vergonha. O Laucio falou assim, vai, Micaele, vai, Micaele, vai, Micaele. Eu peguei na mão da minha mãe e fui com ela lá na frente. Teve uma batalha muito grande no momento para ela aceitar Jesus. Satanás não queria, ele falava com ela assim, não, não aceita, não aceita. E a mente dela ficava se confundindo. E as mulheres ali orando por ela e repreenderam. E ela gritou bem alto, eu aceito Jesus, o Senhor, como meu único e suficiente Salvador, eu te amo. E aceitou Jesus. E naquele momento ali, né, o Espírito Santo de Deus me tomou mais uma vez e foi um momento muito bonito. E eu vou contar aqui algo que eu nunca contei, mas o meu pai que me criou, ele é meu padrasto, ele não é o meu pai. O meu pai mesmo que me fez, ele era pernambucano, ele morreu a tiros por polícia. E hoje eu entendo que nesse mesmo dia Deus me levou para a igreja e Deus falou comigo assim, eu quebro hoje em você maldição hereditária, porque do mesmo jeito que era para ter sido com meu pai, ia ser comigo. Nossa. E Deus quebrou a maldição hereditária sobre a minha vida
E a profeta falou comigo, volta em paz para casa hoje, porque nem um fio da sua cabeça vai ser tocado. E naquele dia eu saí da igreja, eu fui pela lanchonete, eu voltei numa paz. Mais uma vez que esse dia todo entendimento. Eita, glória. E eu voltei para casa e em paz. E naquele dia eu lembro que o Laos falou assim, tava tão pesado aqui espiritualmente que no meu TikTok ele falou assim, só aparecia coisas de demônio. Eita. De tão pesado que estava espiritualmente. E ali eu tive uma paz muito boa. Só que a guerra espiritual não acabou. Não acaba, né? Ela continuou. E ali, né, Deus, uma batalha espiritual muito grande, até que eu fui num encontro de mulheres, que a pastora da minha igreja, mais o pastor dela, tinha me convidado para ir. Quando eu cheguei lá, uma igreja grande, uma igreja muito grande, estava cheia de gente lá dentro, tinha muitas pessoas, era impossível Deus falar comigo ali aquele dia, para mim. E eu quietinha, assim, no canto. Aí a mulher que estava lá no altar veio profetizando, e ela profetizou para uma menina do meu lado. E eu gelada, naquele dia eu não conseguia sentir Deus, que eu estava muito gelada, assim. Ela foi, no meio do caminho ela voltou, e ela já voltou falando comigo. E hoje eu vejo o amor de Deus comigo, porque tinha tanta gente dentro daquela igreja, e Deus falou comigo. E Deus falou comigo que ia me tocar de uma forma que Ele nunca tinha me tocado. E eu tinha muito medo de cair dentro da igreja, porque eu tinha a sensação que quem caía dentro da igreja era só quem estava endemoniado. O que significa cair dentro da igreja? Ou você é arrebatado pelo Espírito Santo, ou você cai porque você está endemoniado e o Espírito do Senhor quer fazer a libertação ali. Então, para o demônio não se manifestar, você vai para o chão. Não é cair, você fica lá no chão, quem está endemoniado com as mãos para trás, se rebatendo. Mas quem está arrebatado por Deus, deitadinho, quietinho ali, e Deus fazendo a obra. E nesse dia eu caí. Não é que eu caí para trás, eu senti assim, gente, parecia que eu tava fazendo assim, ó. Foi desmaiando? Não, parecia que eu tava só fazendo assim com o corpo, só que eu deitei. Entendi. E foi muito leve, e ali a mulher tava orando por mim, eu tava normal, eu sentia ela falando comigo normal, porque o Espírito Santo, ele não tira o seu sentido, você sabe o que tá acontecendo com você. Então ela tava ali orando por mim, e ela falou comigo que repreendia, que Deus, naquele dia, tirava um demônio que estava dentro do meu quarto, que não estava deixando eu dormir, mas que Deus estava tirando ali. E realmente eu voltei a dormir, mas as guerras continuou, porque o Senhor estava permitindo, né? E aí se passou. Eu estava orando para Deus, jejuando, porque eu só ficava de jejum, e eles começaram a brigar lá na casa deles, e era assim, lá o prédio que eu morava era um prédio muito silencioso, as pessoas tinham bastante classe, né? Não tinha confusão nem nada disso. E eu ia entregar o meu jejum. E eu falei assim, ai Deus, como que eu vou lá pra cozinha, que eu só orava na cozinha, entregar meu jejum com eles brigando? Aí eu meio que enrolei um pouco, eu falei assim, eu tenho que ir. E lá, aí eu fui pra cozinha, quando eu cheguei lá, eles continuaram brigando, a janela tava aberta, e eu continuei orando ali, tentando orar, tentando me concentrar, tentando ler a Bíblia para entregar o jejum, e eu não conseguia. Por resto eu comecei a orar por eles, pela casa deles. E quanto mais eu orava pela casa deles, mais eles gritavam lá embaixo. E quanto mais eles gritavam, mais Deus me tomava. E eu falava mais alto. E aí eu levantei do chão da cozinha e eu cheguei na janela. Quando eu cheguei na janela, o Espírito Santo me coloca na minha mão, assim, ó, para fora da janela. Quando eu cheguei na janela do meu apartamento, tava o marido da mulher e a mulher olhando para cima, olhando para mim. E ali Deus libertou a casa deles. Deus estava fazendo uma libertação em mim, na minha casa, na minha vida, mas também ele fez uma libertação na casa da minha vizinha, porque Deus não faz a obra pela metade. No sonho, quando eu sonhava expulsando os demônios da minha casa, que ia para a casa dela, Deus não ia deixar a casa da mulher cheia de demônios. Então Deus fez uma libertação ali também na casa dela, sabe? E foi esse o meu testemunho. Antes, a gente quer saber, porque tá todo mundo curioso, né? Se eu tô curiosa, acho que nossas pessoas que estão assistindo estão curiosas também. A gente quer saber do Francisco, amiga. Como que você recuperou ele, que você não contou? Então, o Francisco, o que aconteceu? A gente contratou seguranças armados para estar com a gente lá na roça. Inclusive, foi muito pesado isso, porque
A gente foi para a roça com seguranças armados. Era um carro cheio de segurança e eles estavam tudo armado com arma mesmo, eram policiais. E quando a gente chegou lá na roça, meu marido tomou posse da roça de novo, da fazenda de novo. E a gente estava determinado, ele estava determinado a ficar lá, mas eu não queria mais ficar. Eu orava de qualquer forma para Deus tirar, arrancar ele de lá, porque eu não queria mais. Então, aí o Francisco do nada apareceu, porque o Francisco na verdade tinha sumido com ele, né, no dia de tudo. O pessoal tinha sumido com ele, e o Francisco do nada apareceu lá na roça. E, inclusive, eles, nessa questão que a gente estava com segurança armado lá na roça, eles cercaram uma fazenda. O pessoal que estava tentando nos matar, eles cercaram a fazenda com pessoas do mal, Sim. bandidos. E eles não deixaram a gente sair da roça. Só que a gente, entre aspas, estava em segurança por conta dos seguranças armados que estavam com a gente lá. Eles tentaram invadir, ainda assim, tentaram matar o Lauso com o nosso segurança lá. Nossa. E foi uma confusão muito grande, porque sabe na Bíblia quando Deus dá a vitória para Davi nas guerras que ele luta? Foi naquele dia. Deus deu a vitória para a gente, porque um dos que estava lá falou assim: eu vou entrar e eu vou arrancar o Lauso da mão do segurança dele e eu vou matar ele na frente de todo mundo. Nossa. E aí os segurança foram lá na estrada, né? Conversaram com eles lá. Enfim, aí a polícia também chegou porque os policiais da cidade estavam enrolando muito para ir lá. Vocês não têm noção, eles não queriam ir lá, eles estavam deixando os bandidos tomar conta. Deviam estar sendo pagos, né? Isso. E aí, o que aconteceu? Aí eles chegou, aí a bagunça acabou, nós conseguimos ir embora. E quando a gente ia embora, assim, na estrada da roça, a gente viu os carros tudo nas esquinas, sabe? As tucalhas, tudo armada. E eu passava e eu orava. E assim a gente foi. Então, nesse meio tudo, Deus nos guardou poderosamente. Nossa, pela honra e glória dele. Deus, ele nos guardou, eu chego a arrepiar poderosamente, porque isso foi um tempo de muita dor, mas foi um tempo em que eu vi realmente a mão do Senhor na nossa vida. Assim como Deus foi com o rei Davi, ele foi comigo naquelas guerras, porque a obra dele é muito grande. Nossa. E Satanás queria cancelar. Só que os planos do Senhor não se frustram. Gente, o que eu falei para vocês? Que era um testemunho poderosíssimo. Olha, é a obra de Deus. Eu tô arrepiada. Nossa, é forte, hein? Eu contando para vocês aqui, eu lembro dos detalhes. Sim. Que eu não contei os detalhes todos no meu Instagram, mas aí me dá as lembranças, sabe, dos detalhes, e eu vejo o quão poderoso foi a mão do Senhor. Nossa. E nem o fio Deus de cabelo era impossível, tocado. né, gente? Nossa. Foi Deus mesmo. E aí, um dia, eu orando, só para terminar essa parte, eu orando, porque eu falei assim, Deus, o que esse povo fez comigo vai ficar assim, Senhor. Não vai. E Deus me tomou em profecia na sala da minha casa, e ele falou, filha, não te preocupes, pois sou eu, teu advogado. Advogado fiel. E ele é o meu advogado. Passe os céus e passe a terra. Ele é o meu advogado. Ele é o sol, ele é o escudo, ele é nossa fortaleza mesmo, né, gente? Nossa. Bom, eu ia fazer a pergunta, né, como que foi a experiência de você ter sido batizada pelo Espírito Santo, mas você já respondeu essa pergunta pra gente, né, contando o seu testemunho. Queria que você contasse pra gente como que foi, né, como que foi o planejamento de vocês terem vindo para o Canadá, porque eu sei que foi logo, né, depois que aconteceu todas essas ameaças e tudo, mas pode ser que não esteja relacionado. Então conta pra gente, né, como que a sua fé te ajudou nesse período de mudança, de transição, e como que tá sendo isso aí pra você? Olha, na época eu estava passando por um processo muito difícil, então eu vivia o tempo todo em oração, então eu tinha experiência com Deus e com o mal. O Laucio falou assim, olha, eu sinto que a gente não deve mais morar aqui no Brasil, que a gente deve ir embora por um tempo. E nesse tempo, né, nós dois ali com muita fé, né, para Deus. E eu comecei a orar, tava entre o Canadá e Londres. Só que a gente não queria vir para o Canadá, apesar da gente já ter família aqui, a gente não queria vir para o Canadá, a gente queria ir para Londres, onde não tinha nenhuma família. E eu comecei a orar para Deus abrir as portas para a gente ir para Londres. E eu orava e nada ia.
e nada ia. Até que eu sonhei com a bandeira de Londres rasgando, ela se rasgava assim, no meio certinho, e um diabo gritava assim no meu ouvido algo muito ruim. E eu acordei desesperada, e eu falei assim, Deus, hoje eu vou para a igreja, e eu preciso que o Senhor me dê uma resposta, porque eu não vou sair de lá hoje, Deus, se o Senhor não me dá uma resposta naquele culto. Deus, hoje eu não saio de lá sem uma resposta, não. Eu preciso que o Senhor fale comigo, Deus. E eu fui pro culto, enquanto eu ia pro culto, eu ia falando, Deus, o Senhor tem que falar comigo, Deus, o Senhor tem que falar comigo. E quando Aí eu fui pro culto, fiquei no culto, aí no finalzinho do culto o pastor chamou as pessoas que queriam aceitar Jesus lá na frente, quem quisesse uma oração que fosse lá na frente também. E eu precisava de oração, eu fui lá na frente. E eu parada lá orando, e eu só falava assim, Deus, por favor, me responde. Por favor, Deus, me responde. E Deus usou uma irmã para orar por mim, e Deus falou assim comigo, estou eu colocando na sua vida hoje um tempo de dupla honra. E essa palavra de Deus é uma palavra muito forte, honra é algo muito grande. E o tempo de dupla honra na minha vida começou quando eu me casei. O meu casamento foi uma festa surpresa que o meu marido fez para mim. A gente tinha casado no cartório, porque o meu sonho era casar. Eu sempre falava com Deus que eu queria casar diante da presença dele. O meu sonho era casar. Então Deus fez uma festa surpresa para mim. Eu me senti naquele dia, Deus fez eu me sentir uma princesa. Eu me senti literalmente uma princesa. Em tudo, eu me senti uma princesa, eu me senti muito amada aquele dia pelo Espírito Santo, muito querida mesmo. E daquele dia em diante, a gente decidiu que viria para o Canadá. Então, Deus abriu a porta para que a gente viesse para o Canadá. A gente veio para o Canadá. Quando chegou aqui no Canadá, olha para você ver a mão de Deus. O meu marido já esteve aqui há 12 anos atrás, né? E ele não poderia ter saído do país naquele tempo, por conta da documentação. E ele saiu e não voltou mais. Sim. Então, quando a gente chegou aqui, a imigração falou que só eu entraria e que ele não ia entrar. Entendi. E ele falou com os agentes da imigração que se eles não deixassem ele ia entrar pela mata, escondido, porque ele tinha família aqui que ninguém impedia ele de entrar. Ele usou a autoridade mesmo ali com a imigração e eu orando. E eu comecei a ficar muito aflita e eu orava, enfim. A gente da imigração, eu lembro até hoje, ela riu e fez assim. E aí a gente saiu pra fora e quando a gente voltou, eu já voltei chorando, porque eu sabia que eles iam mandar a gente de volta pro Brasil. E a gente da imigração falou comigo assim, Micaele, não precisa de chorar, seu marido vai entrar. Welcome, Canadá. Coisa boa, gente. Aí eu já fiquei tranquila, já entrei no Canadá e, enfim, cheguei aqui. O meu sonho era engravidar e no meio daquela luta toda lá, eu também tinha um sonho de engravidar. Eu fiquei por 4 anos pedindo a Deus para engravidar. Eu falava com Deus que eu não aceitava não gerar, porque se ele tinha me dado um útero, eu tinha que gerar. E por um tempo, aqui no Canadá, eu comecei a ficar muito aflita e tinha uma irmãzinha aqui na igreja, que ela já foi até pro Brasil, ela falou, Micaele, para de pedir para Deus, começa a declarar como profeta na sua vida. E eu comecei a colocar, todos os dias eu colocava a mão na minha barriga e eu declarava que eu ia gerar no nome de Jesus. E Deus tinha me dado um sonho, que eu segurava um menininho no meu colo, ele era um menino, um homem, e quando eu olhava para trás, eu via um fogo, e esse fogo representava o Espírito Santo de Deus. E depois de 4 meses de Canadá, eu engravidei do Laucinho. Eu lembro. Pois é, você lembra, né? E eu nem acreditei que eu tava grávida. E eu sempre falava com Deus assim, que eu queria engravidar e que eu queria que ele me desse todos os sintomas que uma grávida tinha que sentir. Eita! Foi por isso que eu não fiz os cílios, porque eu vomitava assim, o cheiro do meu cabelo me fazia ter nojo. Eita! Ai, gente. E foi essa a nossa vinda pro Canadá. Olha, gente, falei pra vocês que ia ser... Olha, que ia ser uma história muito forte, viu? Micaele, bom, assim, mudando um pouco de assunto, né? Conta pra gente como foi que você encontrou a Igreja Missão Toronto e como foi que você se envolveu na gestão das mídias sociais aqui na igreja. Tudo guiado por Deus. Eu estava no Brasil, eu precisava de vir embora, e o pastor da minha igreja
ele me deu uma carta convite, porque quando você já é membro de uma igreja, que você vai para outra, eles te dão uma carta convite. Só que eu não sabia o endereço da Igreja Missão. E quando eu morava no Brasil ainda, a gente conseguiu alugar a nossa casa aqui. Uhum. E olha só como que Deus faz as coisas. E a gente veio para nossa casa aqui, que é a que eu moro hoje, e a gente andando ali na rua, a gente ligou para o pastor, que na época era o pastor Anderson, e perguntou para ele onde que era o endereço da Igreja Missão Toronto, porque a gente tinha chegado no Canadá, o nosso pastor tinha nos guiado para essa igreja e a gente queria vir na igreja. E o pastor Anderson passou o endereço da igreja. Quando a gente digitou no Google, a gente viu que o endereço da igreja era do lado da minha casa. Do lado de casa, é verdade. E a gente falou assim, uau, como que Deus faz as coisas, né? Certinho, Nossa. certinho. Eita, Glória. E aí, como que eu me envolvi? No tempo da minha gestação, eu fiquei mais calma, né? Aquela coisa toda, eu tava vivendo ali o tempo de dupla honra, eu ainda estou vivendo esse tempo. E quando passou tudo aquilo, que eu ganhei o Lawson Júnior, eu senti um desejo muito grande de voltar para a igreja. Voltar assim, gente, eu vinha na igreja, mas eu queria estar mais por dentro, sabe? Sim, mais envolvida. Isso, mais envolvida das coisas da igreja, isso. Aí eu comecei a ter um desejo muito grande, e eu fui, e eu falei assim, eu vou falar com quem? Com meu Deus. Eu falei assim, Deus, eu gostaria muito de servir na sua igreja, Senhor. Eu tenho um desejo tão grande de te servir. E eu queria tanto que o Senhor abrisse as portas para isso. Como eu não conhecia como funcionava a programação da igreja, eu falei assim com Deus, Deus, me coloca na área da limpeza. E eu lembro que eu chorava, eu falei assim, porque vai ser uma honra para me limpar o teu templo. E aí, passou, né, acho que foi 1 ou 2 meses, mais ou menos, a Núbia, que é a esposa do pastor, que estava aqui na igreja ainda, que agora eles estão em outra igreja, na Missão Montreal, ela me mandou uma mensagem, e ela falou assim, não, desculpa, antes disso acontecer, da mulher do pastor me mandar a mensagem, a líder das mulheres aqui na igreja, a irmã Cláudia, ela falou assim, Micaele, você não quer ficar nesse culto de mulheres aqui na igreja, recepcionando as mulheres, não? Eu falei, quero. Quando eu desliguei o telefone, eu falei, ai Deus, eu nem acredito que o Senhor me ouviu. E eu vim, fiquei aqui na porta da igreja, eu estava, né, recepcionando as pessoas, eu estava com muita alegria. Inclusive, nesse dia até passou uma pequena batalha espiritual, porque quando todo mundo entrou, eu ainda continuei ele na porta, o inimigo falou bem assim na minha mente, ó, o que você está fazendo aí? Você nem é digna de estar aí. Foi bem nítido, sabe? Essa voz no meu ouvido. E eu olhei assim para o céu e falei assim, Deus, eu sei que eu não sou digna de estar aqui, mas eu estou aqui porque eu te amo. Enfim, eu voltei para dentro, o culto foi uma bênção de Deus. Passando uns dias depois, a Núbia, esposa do pastor Ana, ela me mandou uma mensagem, perguntou para mim se eu poderia fazer as fotos do culto de aniversário da igreja. E eu falei assim, claro, eu posso ir. Eu não rejeitei, porque eu sabia que era Deus que estava me trazendo, né? E eu vim, fiz as fotos do culto, e ela falou assim, quando a gente precisar de novo, eu te chamo. Eu falei, pode deixar, eu vou com muito amor e tudo mais. E depois ela me contou que ela não queria me chamar, que ela queria chamar outra pessoa, que a mente dela estava resistindo de me chamar, mas que Deus falou o coração dela. Ela, chama ela. Sim. Inclusive, sobre esse assunto, né? A gente estava ali, o pastor Anderson, quando foi um período. Esse período que teve essa necessidade aqui na igreja de uma pessoa para tirar fotos, fazer vídeos aqui. E aí o pastor Anderson ali dentro da igreja chegou para mim e perguntou, Raíza, será que você não poderia tirar fotos, fazer vídeos que a gente está precisando e tal? Aí eu falei para ele, olha, pastor, infelizmente eu não posso, porque eu tenho meu trabalho, né, no Brasil, e eu não consigo ter essa disposição, porque para postar, gente, a mídia da igreja tem que postar no grupo do WhatsApp, postar no Instagram, e tem os horários de postar. Algumas horas são de manhã, ou seja, você tem que estar atento, alerta, né, a isso. E aí eu falei que eu não posso, mas eu sei uma pessoa que pode. E nesse tempo, assim, eu conheci a Micaele mais pelo Instagram, e algumas vezes que eu vi, tipo assim, eu não conversava com ela, eu via ela aqui na igreja, mas não tinha um contato assim. Sim. Eu falei assim, eu não posso, mas eu conheço uma pessoa que com certeza vai fazer isso muito bem, vai tirar isso de letra. Aí ele e quem é? Eu falei, a Micaele, pastor, ela vai fazer isso aí muito bem, pode ter certeza que o senhor fala com ela, que se ela aceitar,
e eu acho que ela vai aceitar, ela vai tirar isso de letra. Aí ele falou, uma boa ideia. Aí foi quando logo depois, provavelmente, ele convidou a Micaele para ficar permanente nessa área da mídia, que era o pastor Anderson, antes do pastor Denis, que estava aqui, agora o pastor Anderson está em Montreal. O pastor até pediu para eu estar com ela, porque tinha um outro aplicativo da igreja, então eu ficaria mais nas postagens desse aplicativo, e a Micaele na parte da mídia, dos cultos, das postagens no WhatsApp, essa questão. E aí foi quando eu e a Micaele começamos a ter mais contato, não foi, Micaele? Foi um propósito de Deus mesmo que nos uniu, e tá dando super certo, realmente, né? Deus tá prosperando muito a igreja, né? E a vida espiritual da Micaele através desse serviço. E ela pensando que ia limpar, né? Ficar na parte de limpeza, mas Deus deu o dom para ela de comunicação, né? Então, normalmente Deus nos usa naquilo que ele nos deu, o nosso dom, o nosso talento, que é nessa área. Então, a gente está muito feliz. Eu falo aqui em nome da igreja, que eu sou membro da igreja já há mais tempo, né? Eu falo que todos nós estamos muito felizes e satisfeitos. Muito bom. Que linda, gente. Gente. Então foi isso, Amanda, foi através de oração, porque as coisas no reino de Deus funcionam através de oração. Isso. E continuando nesse mesmo assunto, como que a sua função, né, servindo aqui à igreja, impactou na sua jornada pessoal da sua fé? Mulher, foi assim, para algumas pessoas falar é só uma foto, mas através dessa foto Deus fez muita coisa, falou, enfim. No final do ano passado foi 2023, né? No final do ano passado eu tinha ganhado lá o São Júnior e tudo mais, aí eu comecei a servir na igreja, a Reza vai até saber disso. E eu falei assim, Deus, eu queria tanto que o Senhor me tornasse uma influenciadora maior aqui no meu Instagram, que eu queria ser uma influenciadora cristã, Deus. E aí entra aqui através da mídia, né? Que eu recebi isso de Deus. Aí Deus, né, usou uma profeta para falar comigo que eu devia fazer algo que eu estava pedindo para ele, que ele estava me pedindo e que eu não estava fazendo, que depois ele fazeria o que eu estava pedindo para ele. E eu não entendi. Eu voltei e perguntei para Deus de novo que coisa é essa que ele estava me pedindo, porque eu não estava, se eu não estava obedecendo, não era por maldade, era porque eu não sabia. E Deus falou que era para eu contar o meu testemunho, que é isso aqui que eu estou fazendo para vocês. Aonde eu fosse, que era para eu abrir a boca e falar o meu testemunho. Então eu comecei a falar do meu testemunho na internet, porque era o meio que eu tinha para falar dele. E através disso, eu fui recebendo muitas coisas de Deus. Deus foi falando muitas coisas para mim, foi me fazendo enxergar o meu futuro lá na frente, que eu não sabia de muitas coisas, e foi me dando um direcionamento, foi me dizendo quem eu era nele, foi mudando a minha identidade, foi me entregando dons espirituais que ele vai usar para a glória do nome dele, no tempo dele. E é isso. E hoje, através das mídias da igreja, eu estou na posição que Deus me colocou. A questão de fazer fotos, eu sei que eu amo isso tudo, mas eu sei que não foi para isso que Deus me chamou, mas eu faço isso com muito amor no meu coração. Mas hoje eu entendo que no momento é a posição em que eu preciso estar. É isso. E através de fazer na obra do Senhor, Deus tem me abençoado muito financeiramente, né, assim, no mundo que a gente vê, mas muito espiritualmente, porque eu tive muitas, através da mídia da igreja, eu tive experiências com Deus que eu não imaginava ter. Mi, então compartilha com a gente aí um momento ou um testemunho que se destacou muito para você nessa função que você exerce. Um dia eu fui jejuar e eu falei assim, eu vou adorar a Deus. E eu aprendi, o Espírito Santo me ensinou a adorar a Deus, dizendo glória, 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 santo, 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 santo. Glória, 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 santo, santo, santo. E eu comecei a falar isso. Eu não estava sentindo a presença, eu não estava sentindo nada, estava igual eu tô aqui, mas eu comecei a adorar a Deus. E eu tô que adoro a Deus. Eu tô que adoro a Deus. Quando ia fazer 1 hora que eu estava nessa de glória, 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 santo, 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 eu fechei o olho e eu comecei a sentir a presença de Deus. E quando eu fechava o olho, eu via como se fosse um livro de música
E nele ficava escrito assim com símbolos das músicas: glória, 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 santo, santo, santo. Só que o interessante dessa experiência foi que eu não falava assim, glória, glória, santo, santo. Parecia que tinha um anjo comigo ali e eu falava assim, glória, santo. Parecia que eu estava num coral de anjos. E era desse jeito. E a outra experiência foi a do jejum de todos. Eu estava jejuando e Deus falou assim comigo. Eu falei assim, hoje eu não vou jejuar por uma causa específica. Deus, o que o Senhor quiser, eu vou orar. E Deus falou assim comigo, ore por ansiedade e depressão. E eu comecei a orar, repreendendo o espírito de ansiedade, depressão. E naquele momento, eu já tenho o dom de línguas. Quando eu fui batizada com o Espírito Santo, eu fui batizada com uma língua. Só que nesse dia, Deus me deu um outro dom. E eu falei uma outra língua estranha. E aconteceu no mesmo dia do batismo, só que dessa vez eu já entendi. A língua veio na minha mente e eu não quis falar. Aí eu falei assim, não, eu vou falar. E quando eu comecei a falar ela, eu comecei a ver o mover de Deus. E depois eu entendi o porquê que Deus estava dando para mim aquela língua estranha, porque passou-se uns dias, eu estava aqui no culto, num remanto, e eu fui lá na frente, comecei a falar em línguas estranhas, e Deus falou que estava me presenteando com um dom de cura, que eu ia colocar a mão sobre os enfermos e eles iam ser curados. Então eu entendi o porquê da outra língua estranha que eu tinha recebido. Gente, é muito bom viver essas experiências com Deus. É lindo, maravilhoso a parte de Deus, porque também a parte de Satanás é o tempo todo assim, ó. É muita perturbação em sonho, é muita perturbação espiritualmente, você sente que aquilo é espiritual. É muita coisa, é muito lindo a parte que Deus faz, mas saiba também que você vai ser muito perseguido por Satanás. E vai ser o tempo todo, você não vai ter uma trégua. E que se não é o amor de Deus na minha vida, a oportunidade que ele tiver de me matar, ele me mata, para que os planos de Deus não se cumpram. Entendi. Entende? É muito lindo. Quando eu conto assim, as pessoas falam, eu quero receber, eu quero ser usado. Todo mundo quer receber e ser usado. Mas saiba, hoje eu falo aqui com vocês, porque antes eu me perguntava isso, por que ninguém me contou? Por que ninguém me falou? Saiba que se você é muito usado por Deus, você também é muito perseguido pelo inferno. E você tem que saber que vai ter coisas que Deus não vai falar com você, mas que você vai precisar de confiar. Você não vai saber o que está acontecendo, não vai ter uma visão ali na sua frente. Mas, pela fé em Deus, você vai ter que confiar. E é o que acontece comigo. É muita, muita batalha espiritual. Mas eu não posso fazer nada além de... Como que você vê o futuro da presença online da igreja? Mi, conta pra gente como que você vê o futuro da presença online da igreja. Eu vejo um futuro muito avançado. Por quê? Hoje em dia, não adianta as pessoas pensarem que não. A internet, através da internet, nós conseguimos alcançar muitas pessoas. E quando você usa a internet para evangelizar, para falar a palavra de Deus, desperta naquelas pessoas que estão nos assistindo, nos acompanhando, um desejo de conhecer esse Deus que a gente conhece, um desejo de ter essa paz, um desejo de ter uma vida em Deus igual a gente tem, sabe? Então eu vejo assim, o futuro da igreja, como que eu posso dizer? Eu não estou encontrando a palavra. A igreja, Deus ele não precisa de nós para nada, mas Deus usa essas coisas como a internet para alcançar pessoas que às vezes quem está aqui dentro da igreja não consegue alcançar lá fora, e um influenciador cristão consegue alcançar aquela pessoa. Entende? O pastor, ele vem na igreja, ele faz o culto dele ali na igreja para as pessoas que estão aqui dentro da igreja. Mas quando tem você como influenciadora, eu como influenciadora, a Raieza que ele está como influenciadora cristã, que fala para aquelas pessoas que estão lá na hora do almoço sentado assistindo sobre a palavra de Deus, nós, com a presença do Espírito Santo, conseguimos criar um desejo naquela pessoa de vir para a igreja. E aqui na igreja, Deus faz a obra
na vida da pessoa. Verdade. Mas Deus usa nós, com o dom de comunicação, com a ferramenta que a gente tem de pregar o evangelho, que é ali nas redes sociais, para alcançar vidas nos 4 cantos do mundo. Porque um vídeo meu, um vídeo seu, um vídeo da Raeza, ele pode chegar em lugares que você nunca imaginou. E também nem só um vídeo, né? Que só você, com a sua palavra, comigo, me trouxe, né? Então, com você, com o dom da sua comunicação, né? Eu esperando ela falar de alguma coisa do devocional dela e ela solta logo essa palavra. Mas é verdade, porque foi você com a sua comunicação, com o jeitinho que você falou, que me trouxe. Sim. Né? Então, ali naquele momento, nós duas tocadas pelo Espírito Santo, você com a sua palavra, né? O Espírito Santo tocou em mim com a minha curiosidade de vir atrás também, né? Então é legal, muito interessante. É exatamente dessa forma que o Espírito Santo age. É exatamente essa forma que o Espírito Santo age. Ele usa a nossa vida, hoje a sua vida, como instrumento atrás das telas. E quando você fala, e aquela pessoa que está lá do outro lado te ouvindo, para te ouvir, é onde o Espírito Santo já acha a brecha e ele entra para trabalhar na vida dela. Então, a questão das redes sociais e a igreja é algo muito importante, porque através dos influenciadores cristãos verdadeiros que levam a palavra de Deus, que muitas pessoas vão ser salvas, ganhas pelo Espírito Santo para vir para a igreja e congregar ali com Deus e também ser usado por Deus, porque todos nós no reino de Deus temos um propósito. Verdade. Gente, que testemunho, que maravilhoso, a glória de Deus, ela é sensacional, nossa, não temos nem palavras, né, o que a Micaele viveu, o que eu vivi, o que a Raeza viveu, o que todos nós, né, vivemos na presença de Deus. Muito obrigada por compartilhar, assim, né, o seu coração, as suas experiências, né, eu sei que mesmo quando você relembra, dói, machuca, né? Mas, assim, a sua dedicação e a fidelidade é tão inspiradora pra gente. Foi incrível, assim, o seu testemunho. Eu já conhecia um pouco, mas eu não conhecia, assim, muito, né? Sim. Você nunca falou, assim, verdadeiramente. Quer dizer, verdadeiramente falou, né? Mas... com mais detalhes, porque né? aqui eu contei alguns detalhes. Porque aqui, né, assim, eu já sabia, né, mas aqui ela deu mais detalhes, então, assim, eu fiquei sabendo ele mais profundamente, né. Então, assim, meus amigos abençoados, eu espero que essa conversa, ela tenha encorajado vocês na sua própria jornada de fé, e lembre-se sempre de permanecer fiel no seu caminhar com Cristo, que o amor dele continue a guiar vocês a cada dia. A gente vai encerrar esse episódio com mais uma oração para agradecer, né, o acompanhamento do Espírito Santo aqui com a gente, porque ele está sempre presente conosco, né? E nós o convidamos para estar aqui hoje, né, nos guiando nesse episódio. Então, a Mi vai encerrar com mais uma oração aqui de agradecimento e muito obrigada por vocês terem, né, ficado com a gente até o final e ter ouvido esse testemunho maravilhoso e a obra que a Micaele faz aqui na nossa igreja para a gente servindo ao Senhor. Glória a Deus. Eu fico muito feliz em poder compartilhar aqui no nosso perfil, né? Que é o propósito desse perfil mesmo, falar a palavra de Deus, falar os testemunhos, né, das pessoas. E eu fico muito feliz de deixar o meu aqui registrado também, por mais que eu também seja uma das que entrevista, mas esse testemunho, eu conto ele. Se fosse olhar por mim, eu não contaria ele. Mas eu preciso de contar ele, porque foi dessa forma que Jesus me salvou. Foi dessa forma, foi na dor, doeu, porque, né, vim pela dor, na dor, mas eu precisava de ser gerada assim, ser gerada na dor. Comigo precisou de ser na dor. E eu fico muito feliz em deixar isso aqui registrado, porque eu sei que vai ficar aqui para sempre. E esse testemunho também me lembra muito sobre obediência, porque eu não contava ele, mas quando Deus falou comigo, é para você contar, eu não me importo com o que vão falar de mim, mas eu sempre me lembro, obediência, eu tenho que ser obediente a Deus, e aonde eu colocar a planta dos meus pés, eu tenho que contar. E vai ser assim por toda a minha vida. Onde eu colocar a planta dos meus pés, vocês vão ouvir essa mesma história, porque ela não é para minha glória, mas ela é para a glória de Deus. E eu vou terminar com a oração. Meu Deus, eu te agradeço muito pela presença de aqui estar falando no teu nome.
pela sua presença, pela presença do seu Espírito. Obrigada, Senhor, por nos abençoar aqui com a tua palavra, por nos guiar, Senhor, diante desse projeto, que eu tenho certeza que é um projeto que tem abençoado muitas vidas, que tem restaurado muitas pessoas, que tem levado muita cura ao coração do nosso próximo. Que o Senhor, meu Deus, possa vir usar mais e mais a vida da Amanda aqui nesse perfil, que o Senhor possa vir mais e mais usar a minha vida, que o Senhor possa vir nos capacitar mais e mais, Senhor, em nome de Jesus, porque o Senhor sabe que essa obra que nós estamos fazendo aqui, ela não é para mim e nem para Amanda, mas ela é para a glória do teu nome. Que o Senhor envie mais e mais pessoas, meu Deus, para sentar aqui nesse sofazinho e contar as experiências delas com o Senhor, meu Deus, para que o seu nome venha mais e mais ser glorificado. Obrigada, Jesus, por essa oportunidade que o Senhor tem dado para mim e para Amanda aqui na terra, de adorar, de glorificar e de exaltar o teu nome e a tua palavra. Amém.